Olá, amigos. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Eu sou o Ravi Shai e estou falando com vocês aqui da cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. O nosso tema de hoje: por que nada dá certo para mim se eu sirvo a Deus? Esta é uma boa pergunta. Muitas vezes você imagina, pensa que você está fazendo tudo certo. E, no entanto, nada dá certo. Será que Deus está falhando? Onde está o problema? Onde estaria o problema? Na verdade, o que Deus pensa de você? Eu acho que o ponto de partida seria esse. Não é o que você pensa, é o que Deus pensa de você. Eu quero analisar. Eu creio que nós vamos ter alguns vídeos onde eu vou tentar explicar para vocês o que pode estar acontecendo com você. Porque, obviamente, que Deus não vai falhar naquilo que Ele prometeu. Eu me lembro que no meu tempo de jovem, existia uma caixinha que eles chamavam caixinha de promessas. E as pessoas então liam ali, abriam aquelas caixinhas e liam ali a promessa do dia. Segundo a gente aprendeu, vamos ver como é que vai ser meu dia hoje. Só que nessas promessas a gente encontrava um problema. As promessas sempre diziam aquilo que ia acontecer de bom, mas nunca diziam aquilo que eu tinha que ser, que fazer, ou como eu deveria me comportar para ser digno daquelas promessas. Normalmente, o que acontece conosco é que nós pensamos que Deus vai entender cada um de nós. É claro que Ele entende. Mas eu quero fazer as coisas do meu modo, da minha maneira, e quero cobrar de Deus uma resposta. Yeshua, numa de suas prédicas, ele falou para os seus discípulos uma coisa muito importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão ou vos serão acrescentadas. Mateus 6, 23. E Lucas capítulo 12, 31 diz também: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. A minha pergunta é o seguinte: você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Porque a promessa está clara. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Se você disser que está, eu vou dizer, mas de que maneira? Fazendo aquilo que você acha que está certo ou fazendo aquilo que Deus ordenou, que Deus mandou? Nós temos na Bíblia muitas promessas. Por exemplo, Davi disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Note bem, jamais vi quem? O justo. O que é o justo? O que é um tzadik? É aquele que pratica a justiça. Deus, nessa mesma palavra de Yeshua, um pouco antes aí, ele fala que nós não devemos andar ansiosos pelas coisas, pelo que havemos de comer ou de beber, porque o nosso Pai Celestial sabe de todas as coisas. Ele sustenta as aves, os animais no campo. O Salmo 34, versículo 10 diz: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, nenhum bem lhes faltará. Mas, Ravi, por que está faltando então para mim? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está buscando em primeiro lugar? Você está confiando nele?
Porque muitas vezes você não confia. Você faz as coisas confiando em você e não no Eterno. E você deixa de obedecer ao Eterno. Então as promessas são claras. O Salmo 34:9 diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então tá aí, olha, temer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, já dizia o sábio Salomão. E nós temos na Torá ensinamentos preciosos. Por exemplo, Deuteronômio 28, versículo 2, diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E ali começa Deuteronômio 28 em diante. Mas qual é a condição? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas o verso 15 diz: será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então veja bem, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, nada da palavra de Deus, ele vive a sua própria sorte. Ele pode ter bênçãos, ter maldições, prosperar, falir, quebrar, ter boa saúde, ter enfermidade, porque ele vive a sua própria sorte. Mas quando conhecemos a palavra de Deus, aí a coisa complica mais, porque agora nós conhecemos. E se nós conhecemos e não dermos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, o que acontece? O versículo 45 diz: todas estas maldições, repete, virão sobre ti e te perseguirão. E te alcançarão, diz o verso 15. Virão, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porque ou porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Então veja, é simples a resposta. Eu não estou prosperando. Por quê? Eu estou dando ouvido à voz de Deus? Eu estou confiando em Deus? Eu estou buscando conhecimento, buscando aprender e me submetendo a Deus? Não, isso eu não estou fazendo, eu estou fazendo do meu jeito. No nosso próximo vídeo eu vou contar para vocês um pouco da experiência, e nós vamos ler mais alguns textos, que eu passei na minha vida com a minha família, tempos difíceis, e o que aconteceu comigo. Continue conosco. Shalom.